Meus queridos, pega as vossas Bíblias, os irmãos aqui da igreja, os irmãos que estão em casa, e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. Meus amados, mais do que nunca nós devemos nos precaver. Parece que o ápice realmente dessa pandemia será no mês de maio, e é necessário que nós venhamos nos proteger. Como eu tenho falado com todos, é prudente que a igreja esteja ainda nesse isolamento. Dói no nosso coração a gente cultuar ao Senhor e ter a igreja vazia, mas é necessário, ok? Como eu tenho falado, a igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós. Então, eu creio que nós estamos sendo edificados nesse momento. O Santo Espírito está trabalhando no coração de cada um de nós, ok? Então, quando vamos voltar? Quando realmente tiver a aprovação da prefeitura aqui de São Paulo. Por quê? Porque quem cuida das cidades e tem autoridade sobre a cidade é o primeiro prefeito, é mais do que o presidente da República. Interessante, né? Então nós devemos respeitar as leis, quando essa lei não fere o Evangelho, né? E o Evangelho é prudência, então nós devemos ser prudentes, ok? Nós estamos na série Valores do Reino de Deus. Valores do Reino de Deus. Já falamos sobre amor, sobre compaixão. E hoje nós vamos falar sobre justiça. Valores do Reino de Deus, justiça. Os layouts estão ficando bem legais, né? O irmão Igor tem nos ajudado. Glória a Deus. Então abra comigo Mateus 6, 33. E a palavra do Senhor nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua doce e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que essa palavra, meu Pai, possa entrar no mais profundo, na alma, no espírito de cada um dos irmãos que está nos ouvindo, aqueles que estão agora, aqueles que nos ouvirão, e que essa palavra faça morada, que faça a metanoia tão necessária para cada um de nós, essa mudança radical de mente, que nós vamos aprender nessa manhã o que é ser justo perante o Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Um dos valores imprescindíveis, o imprescindível do reino de Deus é a justiça. É importante ressaltar o que eu vou falar neste instante. O reino de Deus, e essa passagem bíblica, Jesus falando: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é um reino justo, eles são indissociáveis. O que quer dizer indissociável, pastor Alcova? É que um sobrevive com o outro. O reino de Deus é um reino justo. Não tem como ser o reino de Deus um reino injusto. E quando nós agimos pela justiça de Deus, o reino de Deus se faz presente. Então quando eu falo que eu vou seguir ao Senhor no reino dele, eu tenho que ser uma pessoa justa. Não tem como eu fazer parte do reino de Deus injusta. Mas pastor, tem muitos que professam a fé em Jesus, cultuam a Deus nas igrejas, mas agem muitas vezes com injustiça, com ações injustas. Filhos, infelizmente, trigo e joio crescem junto. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs, professam a fé no Senhor, falam que fazem parte do reino de Deus, mas são injustas. No meu olhar, na minha ótica, essas pessoas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo e não fazem parte do reino de Deus. Não tem como, filhos,
ser uma pessoa injusta e ser de Jesus. Então nessa manhã eu quero falar um pouco como funciona a justiça do mundo, que é extremamente falho, e como que é a justiça divina de Deus. Quais são as regras que existem para ambas. E a gente vai verificar que a justiça dos homens muitas vezes é extremamente falha. Mateus 5,17 diz assim, capítulo 5, verso 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Cristo, ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir de uma forma a qual todos deviam seguir. A lei mosaica é inspirada por Deus, mas foi por muitas vezes administrada da maneira correta. Tanto é que Jesus, ele resumiu 2 mandamentos que englobam todos os outros: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Essa lei, essas 2 leis engloba todas as outras. Vejamos a justiça dos homens. E muitas vezes é injusta, é cruel. Tem um filme no Netflix chamado O Milagre da Cela 7. Não é isso? Da Sala 7. É Cela 7, Sala 7, enfim. Está lá no Netflix, se quem tiver oportunidade, veja. Ali é uma ficção, mas se trata uma realidade que acontece no mundo inteiro. Um julgamento injusto. Como diz a Aninha, eu não quero dar spoiler, né? Mas o enredo é um rapaz que ele é acusado de ter matado uma criança. E ele é uma pessoa que tem uma deficiência mental. E ali, meus filhos, ele é maltratado de tudo quanto é jeito. A dor daquele personagem se torna a dor nossa também. É difícil ver um filme como aquele e não chorar, porque nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, sendo maltratado de uma forma tão cruel, de uma forma tão agressiva e tão injusta. Não é cruel uma situação como essa? Mas o julgamento foi errado. Não pode ser. Trazendo um outro ambiente de filme. Quem viu o filme A Espera de um Milagre? E A Espera de um Milagre, ele é uma ficção, mas traz um fato verídico. De uma criança de 14 anos de idade. O adolescente chamado George Stinney, de 14 anos de idade, nos Estados Unidos. Ele foi sentenciado, Bruninho, à morte na cadeira elétrica aos 14 anos. Acusado de ter matado 2 crianças brancas. O julgamento dele foi feito a 80 quilômetros de distância da casa dele, sem a presença de advogados, sem a presença dos familiares, e em 2 horas foi determinado a morte em cadeira elétrica do adolescente. Depois de 70 anos, Jones, descobriram que ele era inocente. Imagine, meus filhos, a agonia de ser morto, passando mais de 3.000 volts pelo seu corpo. Cruel. E a suposta justiça feita aos políticos brasileiros. Parece, desculpa, uma palhaçada. Desculpe aos palhaços. A segunda instância foi abolida. Então ainda precisa, a pessoa julgada, ela precisa em trânsito em curso, ou seja, ela tem que, ainda, a pessoa se tem dinheiro para ter os recursos, pagar os advogados, para recorrer às instâncias superiores, ele pode passar 10, 15 anos respondendo um processo sem ser julgado, já foi, sem ser preso.
Um coronavírus como, uma pandemia como coronavírus como essa, é algo maravilhoso para essas pessoas. Quem está falando agora da segunda instância? Ninguém. Mas a pessoa roubou, não foi pouco, foram milhões. E o dinheiro que foi desviado desses políticos era para ser alocada na saúde, com mais respiradores. E muitos estão morrendo hoje, lá em Manaus, porque não tem os respiradores. E parte disso é fruto da corrupção desses políticos. E eles não estão presos. Pior do que isso, eles estão agora, como todo mundo, preso dentro de casa, nas suas mansões, que são como um spa. É ou não é injusto? É ou não é uma justiça injusta? Em alguns momentos tem a sua justiça, e alguns querem lutar pela justiça, mas são podados, visto o caso do nosso ministro, ex-ministro Moro. Mas, meus filhos, eu quero lhe falar que a justiça de Deus, ela é correta, ela é perfeita e ela é justa. Vejamos alguns casos dentro da Bíblia. 1 Reis, quem está compreendendo aí em casa para dar um glória a Deus, meus queridos? 1 Reis, versículo de número, uma passagem bem conhecida. 1 Reis, capítulo de número 3, versos 16 a 28. O contexto é aqui, nessa passagem, é o nosso querido rei Salomão, homem a qual o Senhor agraciou de muita sabedoria. Mas nessa ocasião aqui, ele estava diante de um dilema muito cruel. E como fazer a justiça de Deus numa situação como essa? 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 a 28, que diz assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, sufocada. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seio, e seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, e eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, teu filho é que está morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, o meu filho vivo. Que dilema, meus queridos. E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada, e diante do rei disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, seja divide antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a este menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Então Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Que situação, rapaz. Eu fico imaginando no dia de hoje. Olha,
Só moramos nós duas em casa. Cada um de nós temos um filho da mesma idade. À noite, ela debruçou em cima do filho, o filho morreu sufocado. Pela manhã, trocou-se a roupa e colocou o filho dela do meu lado e pegou o meu filho. E a outra falou: não, isso é mentira dela. Sabedoria dos altos céus, meus queridos. Salomão teve. Aqueles que têm a sabedoria de Deus são pessoas justas. E Deus dará a essas pessoas o poder de fazer um julgamento justo. Quem faz parte do reino de Deus tem a sabedoria de Deus. Você pode repetir isso? Quem faz parte do reino de Deus tem a sabedoria de Deus e faz o julgamento da forma certa. É justo, mesmo que essa justiça venha ferir a si mesmo. Mesmo que ser justo muitas vezes vai complicar a si mesmo. Quer ver o outro caso? Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de 1 a 11. Diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disse-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no seu próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que os tais sejam apedrejadas, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizem eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velhos, até aos últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus Cristo, Ele é o Pai da justiça, justo. Mas a lei não dizia para apedrejar, mas ali Ele interpreta a lei de uma forma correta. Sim, desde que nenhum de vocês acusadores tenha pecado. Olha, e se alguém tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles têm a sabedoria para se colocar no lugar do outro. Volta a compaixão. Porque eu posso julgar uma pessoa que fez algo errado ao ponto de ter ódio no coração, maltratá-lo. Não, meus filhos, nós devemos ter compaixão, nós devemos ser justos. Ontem eu estava vendo um vídeo no Facebook de uma operação da Polícia Civil, de um tal de delegado que prenderam um justiceiro. E a pessoa que estava filmando estava falando para o delegado: delegado, qual é o sentimento que você está tendo agora? De ódio. O sentimento é de ódio por essa pessoa, porque ele fez isso, ele fez aquilo, é ódio. Meus queridos, a justiça do homem e da mulher, a justiça do mundo, quando tem o ódio envolvido, só gera mais violência, que gera mais violência, que vai gerar mais violência. A justiça de Deus, ela é feita, ela é justa. E em muitos casos, a pessoa que fez essa atrocidade vai ser preso, e é justo que seja preso para pagar pelo seu erro. Mas se a pessoa se arrepender genuinamente, ela é justificada por Jesus Cristo.
Pois o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário veio para purificar e para perdoar. Porque Jesus, Ele é o ser da compaixão. Ele é justo. Se não fosse Jesus, nessa ocasião, essa pessoa seria morta. E dura coisa deve ser morta, Gabrielzinho, com pedras. Imagine ser morto a pedrada. Eu, quando pequeno, Jones vai lembrar disso, nós estávamos brincando de atacar pedra um no outro, né? Povo de lá, povo de cá. Uma das pedras veio bem na testa do pastor Alcova. Rapaz, mas doeu aquilo. Eu lembro no tanque do Johnny jorrando sangue, lembra? Correram comigo para o hospital, teve que dar ponto, sem anestesia. Dói, irmão. Imagine ser morto por pedradas. Mas Jesus chegou na hora certa e o livramento aconteceu. Jesus é justo. Uma pergunta que nós podemos nos fazer: a justiça de Deus é só para a nossa condenação? Será que Deus está disposto a nos julgar? E as pessoas têm um estereótipo de Deus como um homem barbudo, bravo, que está no seu trono, e quando alguém peca, ele está com um raio na mão e parece aqueles desenhos, né? Pecou, vira fumaça. Será que é assim? Será que o nosso Deus, Ele quer agir com justiça para nos condenar de uma forma severa? Provérbios, capítulo de número 3. Vamos lá, Provérbios 3, verso de número 12. Olha que interessante esse versículo. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meus irmãos, ao ser condenado por Deus, há a repreensão de Deus. Mas essa repreensão não é para o nosso mal, essa repreensão é para o nosso bem. A graça de Deus, ela acontece muitas vezes quando nós estamos no pior momento da nossa vida. Quando pecamos, quando erramos, e temos a consciência que aquela condenação dada por Deus é justa. E é nesse momento que, ao se arrepender, nós encontramos a graça infinita de Deus. Pois Deus só nos repreende porque Ele tem por filho. Sabe o que é pior do que a repreensão? Tem algo pior do que a repreensão? Tem. Mas o que é, pastor Alcova? É o descaso. Relacionamento a dois, quando há repreensão mútua, é porque um ama o outro. Mas quando há o descaso, o passar de largo, o que a pessoa fez ou deixou de fazer já não tem importância nenhuma para você. Nesse caso o amor já foi embora. E o nosso Deus não é desse jeito. Gabrielzinho, o nosso Deus, Ele persiste em repreender-nos. Ele persiste em ser justo conosco, até nós aprendermos. Deus não nos trata como crianças mimadas. Deus nos trata como homens e mulheres de valor. E ao sermos julgados de uma forma justa e ser condenados, Ele nos repreende porque Ele nos ama. Quem compreende isso? Os irmãos compreendem isso? Hebreus, glória a Deus, o Senhor está no meio de nós, meus queridos, o Senhor está falando conosco. Pecou, errou, vem a justiça de Deus, para o nosso bem, para o nosso bem. Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 11, abra aí comigo em casa, se tiver dificuldade, temos no telão aqui. Hebreus 12, verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados
por ela. Oh, Mara, que versículo lindo. Muitas vezes a repreensão dada, a pessoa entristece o coração. Por vezes, uma das funções pastorais é exortar, é repreender, ser justo na situação. E nem sempre a pessoa sai da sala pastoral com um sorriso no rosto. Em muitos casos sai chorando. E parece ser duro aquilo que o pastor falou. Mas passado um tempo, a pessoa verifica que aquilo foi um remédio amargo para uma doença que estava consumindo aquela pessoa. É isso que esse versículo está falando. Às vezes a repreensão de Deus para conosco parece ser amargo. Às vezes a repreensão que Deus nos dá, a saída de um emprego, desfazer um relacionamento, quebrar o elo de uma amizade, Bruninho, parece ser um negócio, porque Deus fez isso. Mas lá na frente, Deus nos mostra que Ele fez o melhor, porque nos ama. Então nem sempre a justiça de Deus é para condenação, ou seja, nunca é para condenação severa, sempre é um ato de amor. Outra pergunta, mas pastor, então o que eu ganho em ser justo? Provérbios. Porque eu estou aí, pastor, eu vejo vários caras sendo injustos e sempre se dando bem. Será? Será mesmo que o cara agindo com injustiça, é aquilo que eu falo, o cara é tão injusto, tem tanto dinheiro, mas que adianta o cara ter uma churrasqueira linda num lugar maravilhoso e só ter ele para fazer um churrasco? E Bruninho, às vezes tem até pessoas ao redor, tudo interesseiras, só indo atrás da comida. Não é por amor ao churrasqueiro não, injusto. Provérbios 15, do verso de número 32, diz assim: presta atenção, o que rejeita a correção menospreza a sua alma. Quem rejeita a correção de Deus menospreza a sua alma. Quem rejeita a correção de um pastor que está caminhando com o coração amoroso por aquela pessoa e rejeita a correção, menospreza a sua alma. Um amigo sincero que vem lhe repreender por amor a você, que fala o que você não quer ouvir naquele momento, mas sabe que é justo, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Quem quer ter entendimento aqui? Quem quer ser uma pessoa sábia? E mais do que nunca nós estamos vivendo num momento que nós temos que ter muita sabedoria. Então aceite a correção da sua esposa, do seu esposo, às vezes do seu filho, do seu pai, do seu amigo, de Deus. Aceite a correção, aceite o juízo, é para o seu bem. E quando nós temos esse coração voluntário em receber o juízo de Deus, a palavra fala que o Senhor nos acrescentará muito entendimento, muita sabedoria. Ao ser aliciado para sair com uma mulher, se for sendo casado, o dizer não, muitas vezes vão lhe criticar por você ser justo. Vai ou não vai? Poxa, mas um mulherão desse, dando bola para você, a empresa inteira quer sair, mas está dando bola para você. E quando você diz não, muitas vezes você vai ser zombado. Aí você fala, não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Pergunte para o pastor se isso é fácil. Claro que não é fácil. Porque nós temos que negar a nossa própria carne para fazer a justiça de Deus sobre a nossa vida. Dizer não para aquilo que parece ser justo para o mundo, mas injusto para Deus, nós seremos zombados, seremos maltratados. Ao ser aliciado para fazer algo ilícito, isso é normal, isso não tem problema não, é só uma coisinha errada, mas vai lhe beneficiar muito. Aí você diz não.
Mas você está maluco, você está devendo para o banco uma situação tão terrível. Esse jeitinho você vai ganhar os seus 2, 3 mil aí, ó, na manha, não tem problema nenhum. É só levar esse negocinho ali, ninguém vai ver. Você diz: não, eu sou do Senhor Jesus Cristo. O pão de cada dia quem me dá é Ele. Ele é um justo juiz. Eu quero lhe falar, meus queridos, que Deus permite essas situações. Deus permite essas situações para saber, Ele já sabe, mas para nós mesmos nos conhecer a nós mesmos, se precisamos orar mais, se precisamos nos converter ainda mais. Ah, quantas vezes eu e você nós caímos na arapuca de Satanás, no laço do passarinheiro. Fala: por que eu fiz isso? Bem que Deus falou que não era para comprar isso agora, eu comprei, e agora como eu vou pagar? Deus, tenha misericórdia. O Senhor falou que não era para entrar nesse relacionamento, mas eu quis entrar, e agora? O entendido, aquele que tem sabedoria, Bruninho, é aquele que aceita a correção, é aquele que aceita o conselho de uma pessoa que quer o bem. E aí quando ela age pela ação do Espírito e não pela sua própria vontade, lá na frente ela vai ter a consciência que Deus fez o melhor. Deus sempre faz o melhor. E a promessa do Senhor é esta, que nos dará entendimento. Se buscarmos o reino de Deus com a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas em nossa vida. É isso que eu creio. Que quando nós somos justos, o milagre acontece. Quando nós somos justos, ainda que saia dinheiro do nosso bolso, ainda que prejudique aparentemente a nós, mas é justo, o milagre acontece. O milagre acontece. E nós estamos vivendo num tempo que nós temos que ser justos. Nós não podemos ser injustos. Nós não podemos querer só para nós. Não é justo. Nós devemos partilhar o bem a todos, acolher a todo mundo, estar junto como igreja do Senhor. Tá, os meus irmãos da Igreja Avivamento em Cristo, se estiverem passando por dificuldades, está passando porque querem, desculpe, de alimentação, está precisando de dinheiro para, se nem em conta de luz não está cortando, não pode, né? Mas o básico nós temos como dever, e é justo como igreja, a gente, os irmãos partilhar conosco as nossas dores, e nós como igreja lhe auxiliar. É justo. Mas pastor, e tal igreja? Meus irmãos, tal igreja é tal igreja. Nós somos a Igreja Avivamento em Cristo. Nós somos uma comunidade em amor, que chora com os que choram e tem que se alegrar com os que se alegram. Amém, meus queridos. A minha oração nessa manhã é que nós sejamos justos, que essa justiça do reino de Deus invada a nossa vida, a nossa mente, que jamais façamos justiça com as nossas próprias mãos. Tome cuidado, filha, porque quando eu e você nós ficamos nervosos, vai menos oxigênio no cérebro, e aí não oxigena direito, aí a gente toma decisões erradas. Mas o que eu fiz? Conte até 10, conte até 20. Lembre que você é de Deus. Mas pastor, você não sabe o que fez para mim, o que fizer. Calma. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. Se coloque em pé aqui na igreja. Os irmãos estão em casa, coloque a mão nos vossos corações. Eu quero orar pela tua vida nesse instante. Chamar os meninos, vão terminar louvando ao Senhor. Eterno Deus, amado Pai, Tu és um Deus justo, Pai. Eu sei que tem irmãos passando por dificuldades tão terríveis, estão querendo agir com as suas próprias forças, mas Tu és um Deus que livra do mal. Tu és um Deus justo que entrará com a justiça na hora certa. Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando nós pedimos justiça, a primeira justiça é sobre nós. Nós não podemos ser hipócritas de querer que o outro faça o que nós não fazemos. Então, Senhor, transforma a nossa vida,
Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, faz morada em nós, ó Pai. Sejamos justos acima de tudo, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Papai, muito obrigado por tudo. Som dos corações. Escreve o nome no livro da vida desses irmãos que se rendem ao Senhor nesse dia, nos outros dias, confessando o Teu senhorio e querem ser justos. Até hoje foram injustos, mas hoje querem ser justos, Senhor. Que o Santo Espírito nos ensine em todo o tempo. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos.